Muito bem, boa noite, Érica. Eu queria primeiro dizer, eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês, né, da Catalmed, e também estar aqui com meus amigos, pessoas que eu já vi que eu conheço, e pessoas que realmente querem avançar nessa questão de psicoiridologia, né? É um tema muito bom, né? É um tema muito bom. Falar da mulher, do potencial dela, né? Falar das qualidades, falar como ela é importante na vida e falar que ela é importante no mundo em si, isso faz diferença na nossa vida, né? Mas muito obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço você e o Grupo Catalmed, viu? Nós que nos sentimos honrados por isso. Obrigado. Então vamos lá, né? Bola para frente, né? Conseguimos ficar numa tela só com o pessoal todo? Se vê o pessoal todo aí. Eu queria fazer uma pergunta, não de orador, tá bom? Não de orador. Deixa eu ver aqui uma galeria. Aí. Opa, Carlos, tudo bem aí? Bem, eu gostaria, quem puder ficar com a tela aberta, quem gostaria de poder responder uma pergunta que eu queria fazer antes de começar a minha aula. Quem puder responder, se grava até, levanta a mão. Senão os homens vão responder, hein? O Carlos está ali, ó. Tem que chamar a esposa, hein? Mas Já Bem, está quando você já tá diferente a aula. Todo mundo tem que já abrir tá, tela. Quem quiser responder a pergunta que o Dr. Jair vai fazer, é, vai poder levantar a mão assim. isso, quem quiser responder, olha, a pergunta é, quando nós lançamos esse tema revelando o potencial da mulher através da íris. O que vocês, mulheres, pensaram? O que ele vai falar? Me diga aí, levanta a mão quem quiser. Levanta a mão aí, Deixa eu baixar aqui uma tela que apareceu do nada. Aí. Opa, no meu saiu, Gabriel. Deixa eu pegar aqui de novo. Bem lá, alguém levantou a mão? O que pensou quando surgiu essa pergunta? Revelando o potencial da mulher através da íris. O que vocês pensaram? O que ele vai falar? Vai aí, me falam aí. Vai, Milena. Vai, Rosângela. Ah, tem a Ai, Zilma aí, ó. Milena, olha lá, Ah, a Milena fala, levantou a Milena. mão. Ativa aí seu som. Ativa o som, Milena. Deixa eu ativar o som dela, porque Tá, tá bloqueado. Eu que vou pedir pra ela ativar. Peraí. tá bom. Pronto, fiz a solicitação. Foi aí? Senta aí, Milena. Sim, boa noite a Boa todos. Que noite. alegria. Que com certeza você vai falar do emocional. Exatamente. Vamos falar do emocional feminino, né? Mas quem mais levantou alguma questão aí? Quem Podem gostaria de... levantar a mão, Pode podem mandar levantar a mão. mensagem no chat. Quem não quer ligar a câmera e quiser só É, falar no microfone, pode ligar, mandar mensagem no chat que a gente. Ó, é como levantar Gisele. a mão? Ou abre a tela e levanta a mão, ou clica aí embaixo dela. Ou manda quero fazer quero participar que a gente coloca no chat. Vai lá. Um falou que é do emocional, né? Certo, é isso mesmo, Miranda. O que mais? A Gisela ficou de falar, não foi? Ó, a Gisele quer participar. Eu vou pedir para ela habilitar o som. Ok, pode habilitar Só o um som. momentinho. Gisele, vai aparecer na sua tela, tá? Para habilitar o som. Pode aceitar. Pronto, Gi. Isso, tá Foi, habilitado. agora Agora deu, né? foi. Deu sim. Pode falar, Deu menina. sim. Então, boa noite Ó, se você Boa quiser ligar a a noite. câmera, aí todos. eu Meu pedi nome. também, tá? Fica à vontade. Ah, tá. Eu voltei de viagem agora, não vai dar para ligar a câmera, não. Não tem Tá problema. bom. Ahn, Então, no caso, eu tenho a minha mais recente formação é nutricionista, né? Eu atuo nisso, e a minha expectativa é que a íris, ela é mais uma maneira
de diagnosticar o nosso corpo, provavelmente, né? A saúde do nosso corpo. E quando a pessoa falou emocional, sim, a saúde do corpo como um todo, tanto a parte emocional como a parte, vamos dizer, orgânica, né? Dos diversos órgãos. Eu acho que é isso. E está certíssima também. Gi, obrigado, viu, pela sua sinceridade. Excelente. Bem, mas a íris comportamental, ela vai de um campo entre o teu emocional para o teu físico. É essa a diferença. Mas antes disso, eu vou me apresentar aqui primeiro, tá? Jair Soares. Vou colocar aqui agora meu slide, meu currículo, para vocês poder dar uma lida. Pode pôr, Gabriel? Já vou colocar. Isso. Aqui é tudo interagindo, tá vendo? Não tem nada robótica. Vai lá. Só um momentinho que eu vou Tranquilo. destacar você para todos, para sua tela ficar como principal. E agora eu vou colocar o seu slide. Só eu abrir aqui. Tem que compartilhar com os outros. Aí, Prontinho, tá em tela cheia. tá. Então, aqui tem um pouco da parte do meu currículo, tá? Medicina quântica formada pela Uninter, homeopatia para a Faculdade de Viçosa, o meu número de terapeuta, individual como formação, ideologia multidimensional, tá bom? Centro de pesquisa de híbrido biomolecular também, hibridologia integrada, curso em terapias naturais pelo Arroba Virtual School. Fui palestrante na Universidade de São Francisco, com o tema que eu revelo através da IBS. Fiz também a Universidade de Taubaté, Medicina Quântica. Fiz quiropraxia com o nosso saudoso Matheus, né? E ministro curso e sou presidente da Núcleo Quântico. Bem, por que escolhemos esse método? Porque vimos que vocês, meninas, precisam conhecer o que a IBS fala sobre vocês. Como é que vocês podem potencializar? Então, o método RAID é um método que nós podemos analisar a IBS para identificar a personalidade, a tendência emocional, a tendência racional, a conexões com os órgãos do corpo, entender como a mente e o corpo se refletem nos olhos. Nós vamos falar aqui de alguns modelos de íris para que vocês possam pensar qual é o meu perfil. Será que eu me identifico com isso? É óbvio que é muito mais extenso do que imaginamos, tá? O que nós vamos passar para vocês é o mínimo que podemos fazer nesse período de 1 hora, mas vai ser o melhor que nós podemos dar para vocês, porque vai abrir um campo muito grande sobre as questões e parâmetros de vocês mesmos. O que vocês podem potencializar quando descobrir qual é o perfil de vocês, tá? Deixa eu perguntar para o menino, não tem como colocar o pessoal aqui abaixo de mim, não? Só ficar minha tela, não, né? Então vamos lá, olha só. Não Pode, entendi. Peraí que eu já te ajudo. dá para colocar o pessoal aqui embaixo ou em cima? Junto com você? Poderia? Sim. Aí, isso aí, ó. Se quiser diminuir um pouquinho, vai ficar assim, ó. Colocar um pouquinho menor. Tá Ou você pode ok. colocar um embaixo do outro também, uma opção. Assim, só que aí eu, deixa eu Só voltar que tá aqui. a câmera Deixa ligada, eu né? achar a sua aqui. Aí, Aí, então vamos lá. Então, Sônia, temos 4 pontos fundamentais na iridologia, do método RAID, tá? Método RAID. A primeira parte é poder imaginar e entender a personalidade e as atitudes que apenas olhando para os olhos. É como se fosse aí uma digital. Cada um tem a sua. Não são iguais. Por mais que ela vai falar de algumas estruturas de personalidades, dentro dessas personalidades existe algo que só você vai ter, não são iguais.
tá bom? São diferentes. Nesse método, nós chamamos de inovador. Por quê? Porque quando se usa os sinais da íris, a gente pode descobrir se uma pessoa é introvertida, se é extrovertida, se ela é emocional, se ela é racional, qual o período ela é extrovertida, qual o período ela é racional. Também podemos ver, dentro desse método RAID, né, além dos sinais que estão ligados aos órgãos específicos do corpo, que influencia o jeito de ser de cada um. Essa é a chave. Eu tenho a sua personalidade, tá? Eu entendo se você é introvertido ou extrovertida, racional ou emocional, mas eu entendo qual que é a influência do seu comportamento dependendo do teu órgão. Consegue pensar agora? Como o órgão vai afetar o teu comportamento? É como se fosse um espelho, né? Um espelho da alma, né? Que revela entre nós, mente e nosso corpo, né? Então, o nosso ponto-chave hoje é encontrar a personalidade, encontrar um pouco do extrovertido e extrovertido e encontrar qual é o órgão específico dessas pessoas que eu tenho aqui, não de vocês, da íris que eu tenho aqui, tá? Então, colocamos 3 métodos aqui. 3 métodos. O perfil flor, que é essa muchachita, essa menina aqui, com esse girassol bonito. O perfil flor, quando você olhar para a íris, ela terá um formato de pétalas. Ela pode ter uma pétala como várias pétalas, tá bom? Isso dá um formato de flor. É um perfil padrão flor, tá? Dentro dessas pétalas, a gente vai definir nas atitudes das pétalas o comportamento dela. Uma pétala fechada, uma pétala aberta, uma pétala com trauma, uma meia pétala, o órgão que essa pétala está, tudo isso vai dizer algo para nós, tá? Esse é o perfil flor. O perfil corrente, opa, só voltando aqui. O perfil flor é o perfil amável, é o perfil mãe, é bondoso, é carinhoso, tá? Vocês vão ver que a imagem também reflete a isso. O perfil corrente, ele é dinâmico, ele é igual ao sol, ou como se tivesse raios, tá bom? Vários raios, se vocês olharem aqui a imagem. Ou no método, ou a gente diz como tem um caminho de rio, né? Tem caminho de rios, um paralelo com o outro. Então, um perfil corrente, eu falo que ele é igual um sol. O perfil flor é igual uma flor, mesmo que seja um girassol, possa ser. Qual que é a diferença do corrente? O corrente ele é visível, ele é visto, ele chama a atenção. Aonde ele for, ele é para virar líder, na verdade. Ele tem aí dentro dele um intuito de ser líder, de pensar rápido, de falar rápido, mas os raios também nos apresentam para nós as deficiências que ele pode ter dentro dessa estrutura tão bela, que é o corrente. Alguns raios podem deixar ele carente ou com baixa autoconfiança, ou até mesmo com uma baixa autoimagem, uma baixa a falta de amor próprio. E como a gente diz, como é que um corrente, uma pessoa que reluz e tem energia, isso vai depender do órgão dela. Quando o órgão dela estiver afetado, ela pode conduzir a ter uma depressão ou uma euforia. Mas a gente vai detalhar mais, tá bom? O perfil joia, que vocês estão vendo aqui, é um perfil praticamente um pouco misto. A parte joia é adquirida. Algumas se nascem, mas muitas se adquirem. Infelizmente, uma parte do joia são os traumas que ele carrega, mas não quer dizer que ele é traumatizado, tá? De repente, a estrutura dele consegue superar tudo que ocorreu, tá bom? Mas a joia, para nós, ela representa uma pessoa de capacidade intuitiva muito boa. São poucos joias dentro de um grupo de pessoas, para vocês terem uma ideia. E o joia, ele é de opinião muito firme. Por isso que quando tiver 2 ou 3 joias, a coisa não anda tão bem. Então, os joias, ele muitas vezes prefere ficar só para dominar ou dirigir ou colocar em frente a sua mentalidade, porque ele é como uma joia, uma pedra dura, mas é uma joia. É fantástico. Levanta a empresa. Se vocês começarem a entender o que é joia,
Vocês vão atrás do Mussolini, de Hitler, Ronald Reagan, mas alguns aí, quando você vê o olho, vai estar uma mancha. A maioria dos líderes são joias. Por isso que normalmente eles sempre são sozinhos, né? Eles têm um padrão único aí. Tá? Então eles são assim, ó. Essa imagem aqui, ó, da menina, né? Joias são mais ou menos assim, olha. Com esse rosto meio cansado, meio fadigado, pensa bastante. Mas são pessoas maravilhosas, são mulheres maravilhosas, né? Bem, aí dentro disso, isso é o que reflete nelas, né? Então vamos falar aqui então do flor. Então vamos falar um pouquinho do flor para vocês entenderem, né? As flores são aberturas curvas ou arredondadas nas fibras da íris. Então, quando vimos que tem essas pétalas aqui arredondadas, ó, tá vendo? Ó? São arredondadas, tá bom? É o perfil flor. Pode ocorrer que ele esteja aqui, também é chamado lacuna, em outro departamento de iridologia, tá? Também é chamado de lacuna ou de fosso, tá? Mas o perfil flor ele é arredondado. Quanto mais arredondado ele for, mais ele inspira confiança, segurança, ele está mais equilibrado. Quando uma das pétalas ela se perde, ela não é arredondada, indica que ela tem um problema que está ocorrendo. Bem, no método da iridologia, nós vamos entender qual é o órgão que está afetando ela. Daquele órgão, nós vamos ligar ela totalmente ao emocional, o que aquele órgão representa no comportamento dela. Por isso, então, que a flor nós chamamos de pessoas criativas. Olha aqui, ó. As aberturas curvas na íris, com perfil sensível, perfil criativo, um perfil expressivo, busca inspiração no ambiente e nas relações. O flor é uma pessoa que ama muito. Pode ter dificuldade em manter o foco. Eu sempre falo que o flor é o apaixonado. Se apega rápido para se apaixonar. Mas quando tem desapegar, olha, é um sofrimento. Ama tudo e é mais um tudo e mais um tudo. Ele gosta. É óbvio que isso são características da personalidade dele. Mas se alguns eventos ocorrerem na sua vida, alguns desgostos, alguns traumas, algumas emoções afetivas, isso pode vir causar algum gatilho que possa tentar burlar a tua criatividade, a tua inspiração, né? Ele pode passar até a ser como um joia, mais duro. Você já viu? Você já viu aquelas pessoas amorosas, bondosas? Aí quando você fala, parece que vai quer ser dura, quer ser rígida, mas você vê que não tem característica dela disso, porque ali que se esconde alguns processos que traumatizam e ela deixa de ser o que ela é de essência. E muitas vezes ela sai do foco. Mas qual é o melhor da flor? Amável, intermediadora, sempre está buscando o bem, sempre está no meio dos conflitos, ajudando um, ajudando o outro, falando com um, engole um sapo aqui para ajudar um amigo ali, engole outro sapo lá para ajudar outro amigo ali. O flor tem uma característica fantástica que é o amor. É o amor de mãe, é o amor materno. Mas se o órgão estiver afetado, aí de repente vamos entender que talvez ela tenha alguns comportamentos ali que possa afetar. Vamos dar um exemplo, né? Aqui nessa imagem, aqui nós temos uma borda da coroa, ou banda do sistema nervoso, tá bom? Dessa banda aqui nós temos os lados familiares, né? Tá bom? Então, se ela não tiver, talvez, um trauma por não ter estrutura paterna, ela se pega querendo ser uma mãe com um pai, né? Querendo ser uma mãe com um pai. Ela quer manter uma parte paterna porque ela não tem. Mas não, ser paterno não é a essência dela, tem que ser materno. Então ela começa a ter conflitos. Você já viu mãe que muitas vezes quer ser mais rígida do que o pai? Porque realmente ela acha que sendo o pai ela vai ter mais ganho para a obediência dos filhos? E ela é flor. Não adianta, isso não vai funcionar. Se for um momento ou outro, não haveria problema. Mas querer ser paterno, para quem é materno de estrutura, não funciona. O filho ou a filha quer a mulher que está ali, a mãe que está ali. Então, quando nós analisamos um pouquinho de cada órgão ou de cada acontecimento, vamos avaliar mais ou menos o que acontece com aquela pessoa que é flor, que tinha essas pétalas todas lindas e algumas dessas pétalas elas murcharam, né? Bem, aí ela também tem os seus estímulos criativos, né? A flor se inspira,
A inspiração começa por escutar, é atenta, ela observa o ambiente, analisa cada detalhe. A criatividade nela nasce quando você presta atenção, que sente e percebe. Então, o Flor, quando ele começa a destacar na vida dele algo que ele gosta, pintura, cantar, ser artista, ator, a maioria deles são isso, tá? É cuidador, viu? Cuidador, Flor é muito bom cuidador. Flor gosta muito de ouvir as pessoas. Ele ama ouvir as pessoas, é uma qualidade excelente. Então, quando ele usa essas habilidades que já vêm com a tua essência, isso vai ajudar a ele desbravar o processo que existe na vida com mais qualidade, para fazer como algo que ele ama mesmo. Cuidador, ou for um cuidador, é o amor, tá bom? É a personificação da bondade. Tudo para ele é bom. É óbvio que nós temos que avaliar os acontecimentos, né? Tá? Mas para podermos entender melhor, né? Para entender melhor, o resumo do Flor. O processo criativo da flor envolve sentimentos profundos, imagens e sensações visuais, interações sociais ricas. Sabe que o Flor não gosta de ouvir coisas negativas. Quando ele ouve coisas negativas, nada positivo, amizade muito negativa, amizade sobrecarregada, crítica, sabe? A pessoa só vive nos seus problemas, ele não consegue interagir, ele foge. Não é uma pessoa de ficar sozinho, né? Mas o flor também precisa de liberar energia, liberar expressão. Então, quem é flor precisa dar um tempo, sair, conversar, cantar, dançar, brincar, interagir, se expressar. Tem que se expressar. Senão, também, ele fica com sentimentos negativos, sentimentos oxidantes deles, né? E aí as pétalas podem murchar, que é o que nós sempre vamos descobrir que acontece com o flor. Até um tempo da vida dele, ele brilhava. Depois de um tempo, ele ficou cinza. Mas porque alguns fatores ocorreram dentro do padrão da vida dele, né? Esse é o flor. Consegue voltar para a tela toda, Gabriel? Consegue? Volta para a tela toda? Consigo sim. Você quer tirar o seu slide e deixar você como tela Isso, cheia? Ah, tá. exatamente. Peraí. É rapidinho, viu, Gabriel? Porque senão eu só vou Não, não tem falar, problema. falar e não vou entender o pessoal. Mas vamos lá. Quem é que se identificou como flor aqui? Deixa eu só tirar aqui a Vai lá. tela. E dei trabalho para você, hein, Gabriel? Não, pode ficar tranquilo. Hum. Vai lá. Pode colocar todo mundo aí. Isso, Mimena. Vai lá, Mimena. Identificou com flor? Pronto. Agora o senhor está na tela cheia. Ah, Você quer pedir para eles ligarem as câmeras? isso. Quem se identificou mais com flor? Ei, já vi alguém ali que se identificou com flor. Camila. Quer abrir o áudio? Por que você se identificou com flor, Camila? A Camila, deixa eu achar ela Isso aqui. aí, ela aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Peraí, deixa eu clicar aqui. Pronto, eu pedi para ela ligar o som. Liga aí o som, Camila. Agora funcionando, né? Por que se Boa identificou como noite. flor? Boa noite. Eu sou uma flor nata. Não tenho o que dizer, não. Tudo Hum. aquilo ali, mediadora, gosto de cuidar. Você sabe disso. Mas conta para nós mais um pouquinho, que o pessoal aqui também é novo, Camila. Você acha só eu que te conheço aqui. Eu, alguns aí. Mas fala para nós. Cortou que eu não ouvi. Fala para nós o que mais se identificou como flor, Camila. Eu sou mediadora, bastante. Perco o foco, sou criativa. Essa questão de apaixonada, amar muito, para desapegar sofre. Você ri, né? Você sabe, né? É...
Sofre Você viu, bastante. né? O flor, quando fala do sofrimento dele, ele está rindo. Você percebeu a diferença? Né? O flor conversa, é o flor. Conversa rindo, né? Bom, Camila, obrigado. Bom Alegre te ver, viu? demais. Alegre demais. Vamos perguntar mais alguém aqui, Camila. Só mais um só, que a gente vai passar para frente. Tem mais algum que gostaria de dizer que se identificou com o flor? Quem mais aí? Opa. Não, o Carlos não, né, Carlos? Tem homem querendo identificar, tem homem com flor sim, né? Tem mais alguém que se identificaria com flor? Ou conhece alguma flor? Pode falar, porque a gente vai interagir com os assuntos, né? Eu falei de aula, mas se alguém pudesse expressar, quem mais se identifica? Opa, vai lá, Benedito. Tudo bom, Benedito? Sim, tudo tranquilo. Eu me Fala aí, meu amigo. identifiquei porque eu gosto muito de ajudar, sabe? Alguém falou que tem alguém com dificuldade, que está precisando de alguma coisa, eu estou lá, sabe? Estou pronto, sabe? Inclusive Olha aqui, eu aí. moro em Cascavel, né? E eu Sim, tenho, eu tenho uma Kombi. sim. Essa Kombi, ela é utilizada constantemente, sabe? Para Que buscar bom. coisas de alguém, para levar uma cesta básica, para levar um leite, sabe? Gosto de visitar as casas das pessoas, sabe? Eu gosto de visitar a casa das pessoas para sentir a realidade, sabe, das pessoas, sabe? Uhum. Que Então, bom, hein? acho que eu estou dentro. Parabéns, viu? Parabéns. O flor é dador, Benedito. Flor é isso mesmo. Aí, ó. E a gente não viu nenhum pingo de tristeza, nenhum pingo de dizer estou fazendo com sobrecarga, viu? A gente viu uma alegria de fazer isso. É o flor. Ama de fazer as coisas. Parabéns, viu, Benedito? Parabéns, viu? Tá ótimo. Aí, ó. Tá vendo como a gente vai se identificando? Isso nos ajuda, né? Ah, então o que eu estou fazendo não está errado, está certo, eu sou assim mesmo. Porque tem uma hora que a gente se cobra, né? Porque tem um termo que diz assim, eu queria parar de ser bonzinho, né? Eu queria parar de ajudar as pessoas. A gente uma hora seja cobrado. Mas vocês viram que não é assim? É essência, né? Essência é diferente, né? Parabéns, viu, a vocês. Vamos lá então agora para mais um. Alguns slide, depois nós vamos perguntar de novo, tá bom? Pode colocar lá, meu amigo. Manda ver. Vamos lá então. Prontinho. Pronto, então vamos embora. Vamos lá, espera um pouquinho, tá, pessoal? Vamos falar do corrente. O corrente, olha só, é um sol. O corrente é um perfil, e onde ele chega, todo mundo olha para ele. O flor, ele chega quietinho, na miúda, como diz o mineiro. O corrente não, ele chega, ó, é observado por todo mundo. Todo mundo observa ele rápido. Tanto é que o corrente ele tem facilidade de arrumar emprego, trabalhar, né? Ele tem facilidade. O corrente, o perfil dele é de estar com multidões. Ele gosta de pessoas, ele gosta de falar, gosta de ter notícia, ele gosta de ser atualizado. Algumas vezes, o corrente, eu digo que é a mulher homem, sabe? Aquela pensadora, aquela que pensa mais. E o olho dele parece um sol, não tem como enganar, é cheio de raios, né? Colocamos uma foto aqui, uma foto mais clara, né? Mas pode ter castanho, né? Então tá aqui, ó, a foto do corrente, olha aí. São vários raios, né? Vários raios que aparecem aqui, ó. Diz assim, olha, ele é sensível, é intuitivo, é verdade. O corrente sente pelo cheiro. É pelo cheiro que ele sente os problemas. Ele sabe se uma pessoa é boa ou não é. Assim, ó, só bater o olhar. Ele é intuitivo, é empática. Ele está sempre em movimento e evolução. O corrente não para numa coisa só. Ele tem que estar em evolução. Olha outra coisa legal. Ele ama servir. Ele ama servir, tá bom? Não é igual o flor. O flor carrega no colo, olha, tá? O corrente ele serve. Ele ajuda a direcionar caminho, tá bom? Ele ajuda, ele está à disposição para poder direcionar caminho.
E também é muito dedicado na área da saúde, na área de esporte, nas áreas sociais, e tudo que ele faz se move com paixão. Ele dá força e cuidado com o outro. Então, o corrente é aquele, ele é um líder, né? A gente não usa mais esse termo líder, mas ele tem uma predominância tão grande de ajudar um grupo de pessoas, de manter uma rotatividade no trabalho, de perceber aonde tem um problema, onde está a dificuldade, mas ele é fantástico, ele é maravilhoso. Porém, temos que ver, algumas vezes, qual o órgão afetado dele. Se tiver um órgão afetado, isso pode ser um bloqueio das qualidades dele. Por exemplo, essa íris que vocês estão vendo aqui, ó, velho, nós temos uma marca bem aqui em cima, né, velho? Tá bom? Uma manchinha, que é quase uma joia, né? E para que se eu ampliar ela, olha, ela tá logo, vocês vão tentar entender, logo quando nasceu. Tá bem perto, lá para os 10 anos de idade, mais ou menos, tal, né? É uma manchinha que tá ali mexendo no ego, mexendo na questão da sexualidade mental. Olha aí, então isso pode ser um bloqueio, tá? Pode ser um bloqueio da sexualidade, entende? Ele pode ter mil amigos, mil companheiros, mas não tem relacionamento com ninguém porque tem uma marca que bloqueia ele se relacionar. Se relaciona como liderança, como comandar, montar equipe, liderar, mas no afetivo, no amor, já é mais distante, que não deveria, né? Deveria também ser muito bem, né? Mas alguma coisa desviou o caminho dele, que é essa mancha aí, né? Que vocês acabaram de ver. Isso é só uma ideia para vocês, tá? Aí colocamos aqui um rosto de um corrente, né? Analisador, ó. Cansado, pensa demais. Tá aí, ó, o rosto todo marcado de tanto pensar à noite, não para. Então, a característica dominante do corrente é irradia generosidade, compaixão, amor pelo próximo, tá bom? Como é que ele age? Sempre pronto a servir, seja na saúde, no esporte ou em causas sociais. A missão da vida dele é iluminar o caminho dos outros, com empatia, doação e alegria ao servir. O corrente faz tudo. Já viu aquele ditado, faz das tripas o coração? Esse é um corrente. É um líder, né? E vocês, mulheres, têm esse perfil, é dado para vocês. Vocês têm esse perfil de pensar, de raciocinar, interagir rápido demais, né? Ajudar as pessoas, equilibrar as pessoas, vocês se dão muito disso. Mas aí temos que entender qual é o órgão afetado do corrente. Qual é o órgão afetado? A gente mostrou um órgão lá em cima, né? Afetado, né? Ao órgão que atrapalha o corrente. Então, por exemplo, suponhamos que o corrente ele tenha muita raiva, mas quando você percebe, não é uma pessoa de ter raiva. Quando você olha, conversa com ele. Mas alguns fatores na sua vida atingiram o órgão fígado. E aí esse órgão afetado vai gatilhar sempre uma raiva, que não faz parte do perfil dele. Ou talvez assim, vai atingir o órgão rim, que vai afetar o quê? Medo. Vocês imaginou um corrente que tem um perfil tão atuante, e aí o órgão afetado é o rim, se torna um homem com medo? É como se fosse um caminhão andando com motor de fusquinha. Tem medo. Mas o corrente pode acontecer isso com ele. O órgão afetado pode ajudar a atrapalhar os seus gatilhos, o seu desenvolvimento. Mas é excelente, pessoa. Quando ele souber lidar com essa dificuldade que ocorre, né? Ele consegue guiar a sua missão. Vai ter energia para sempre, né? E é uma pessoa do bem também. Pessoa muito boa, tá? Mas é uma pessoa que quando entra em grupo é ela que predomina, né? Algum de vocês identificaram aí como corrente? Pode pôr de novo a tela lá, meu amigo. Vou beber uma água aqui. Vai lá. Alguém se identificou como corrente aí? Ana Lígia, sim. Ana Lígia, você quer falar um pouquinho o que você achou, Ana? Será que ele pode abrir seu... Só um Ana? momentinho que eu vou colocar lado a lado. Peraí. Isso. Agora não pode, Ana? Tá bom, mas tem mais alguém?
Pode ser só o áudio também. Eu não estou vendo todo mundo. Francineide, a Rosângela também. Aí, a Rosângela. Aí já vai colocar o áudio aí, Rosângela. Juliana, é Rosângela, Juliana é o marido. Tô vendo rápido demais. Vamos lá. Pode. Ih, olha, primeira vez que nós estamos fazendo assim, interagindo, tá? Um pouquinho da demora, tá bom? Se eu mexo o mouse e você mexe junto, ele Eu bloqueia mexo. o. Aí eu não Ah, consigo tá. clicar. Tá bom, pode ir lá. Eu vou deixar longe. Vai lá, põe lá. Tem duas que queria falar. Pode levantar a mão. A gente está vendo A, a Juliana, a Rosângela. Tem mais uma que falou aqui, né? Não achei. Rosângela. Isso. Esse mesmo. Juliana e Rosângela. Isso. Pronto, pedi para habilitar o som. Quantos, Rosângela? Vocês me diga aí. Alguém até mencionou ali, será que alguém pode ter as duas personalidades, né? Porque eu me identifiquei algumas coisas com o Flor, mas mais agora com esse outro. Eu tenho muita empatia, mas isso me Sim, cansa muito, eu fico muito cansada por causa sim. disso. Você tem mais o perfil, porque o perfil corrente, ele também tem o seu amor, mas não é predominância. Uhum. O Flor, ele faz isso 24 horas. Pode perguntar para o Benedito, ele carrega a pessoa 24 horas, mas ele não cansa. O Eu corrente, canso. quando ele faz um pouco mais, ele cansa. Uhum. Deu para entender? Sim, E entendi. tem alguns outros aspectos do corrente ali que você se identificou? É, da raiva ali, né? Às vezes, Hum, dependendo da situação também, a raiva, o medo, tudo aquilo ali que você é. falou. Então, quando trabalhar nesses órgãos aí, né, que a gente vai trabalhar depois com isso, você vai ver que vai equilibrar você, Uhum. entendeu? Tomara. Oh, não é milagre, mas você já sabendo disso, já abriu aí, né, um campo grande para você poder entender, né? Mas obrigado, viu, Uhum. Rosângela? Nada. Tinha mais alguém que falou aqui, postou uma mensagem. Quem gostaria de, quem se identificou aí? Pode ser homem também, viu? Quem se identificou aí como corrente aí? A minha esposa, não? É, quem mais? Mais um só para a gente pular a aula. Vai lá. A Érica é corrente, então não pode falar da chefe, né? Não pode falar da chefe, né? Correntona. E aí, mais alguém? Ou posso falar? O Carlos Henrique, vai lá. A esposa dele tá aí do lado, ó. É isso? Aí, fala aí, peraí. Vai. Ela que Tudo quer bem? falar, gente. Ele é corrente e não fala. No coisa não fala, né? Tem É. alguma coisa travada, né? É que tem outro corrente maior, né? Tem um chefe e subchefe, né? Se identificou, Carlos? Tá sem áudio, aí você fechou. Peraí. Não, tá sem áudio. Dá pro seu áudio aí, Carlos. Já não fala, ainda cortando teu áudio vai ser difícil, mas vai. Abre de novo. É um ou outro aí. Abriu? Abriu? Isso, abriu. Fala aí. Não, sim, eu realmente me identifico bastante como corrente, né? Colocar, se colocar à disposição, querer levar as situações, resolvê-las, conduzir os assuntos, mas realmente chega um ponto em que eu falo, até aqui basta. Você trabalha com o quê, Carlos? Eu sou enfermeiro e De que área? sou
trabalho numa ala mista, né? Uma ala de Tá. transição. Eu pego todas as patologias têm que passar pelo meu setor para depois a gente distribuir para os outros Tá explicado setores. o que é corrente, né? Isso. Tá explicado o que é corrente, né? Não, Carlos, obrigado, viu? Obrigadão, viu? Então tá bom, pessoal. Olha aí, tá vendo? A gente acaba se identificando e vai potencializando, né? Vamos voltar para nossas aulas lá. Então, vamos ver agora um outro perfil. Vamos ver aqui, ó. Vamos avaliar o outro perfil. E quando tiver dúvida também, a gente vai entrar numa hora só de dúvida, tá? Pronto. Bem, não quer dizer que corrente é pessoas bravas, tá bom? Tá? Mas eles são sobrecarrega de tanto trabalho, viu? Tá bom? Não é pessoas bravas, como é mais de uma pessoa pensativa aí, tá? Mas não, isso não quer dizer que são assim de natureza, porque a vida também castiga, né? Também castiga, muita sobrecarga. E uma coisa que o corrente não aceita é decepção, tá? Corrente, quando tem decepção, olha, ele é o fio da navalha. Se ele pudesse cortar na hora, diferente do flor. O flor morre porque não sabe se conectar. O corrente, ele fica no fio da navalha, viu? Ele tem um perfil muito ágil sobre isso, né? Sofre também, tá? Bem, mas vamos ver agora, então, aqui um outro slide. Deixa eu ver aqui, só compartilhar aqui. Vamos falar do joia. Do joia. Joia são mentes brilhantes, ó. Tá aqui, ó. Mente brilhante, ó. O joia tem essas manchinhas. Não precisa ter tantas manchinhas, tá bom? Pode ter uma, duas manchinhas, uma manchinha. O que nós entendemos é que quanto mais mancha, mais acontecimentos ou mais joia ele é, tá bom? Tá? Mas a partir do momento que faz um triângulo, como o professor Celso Martelo falou, né? É uma joia. Mas o que ocorre com a joia é que ele é uma pedra preciosa, uma mente brilhante, tá bom? Então aqui é ele, ó. Características marcantes. Eu digo que o joia é aquele vinho marcante. Você toma, você fica uma semana engolindo ele. O joia é assim, quando ele fala algo, quando ele pega no pé de alguém, ele pega para pegar. E aí você fica um ano todo pensando naquele joia, engolindo o joia, porque ele é firme, ele, ó, ele é forte, tem característica, né? Ele é intelectual, é estrategista. Por isso que eu te falei que os maiores presidentes, estrategistas do mundo, se vocês olharem depois das fotos, vão ver manchas. Ronald Reagan tem, Mussolini tem, Mário Covas tem, tá bom? Sarney tem. Não vou ficar falando o nome desses homens, não, né? Mas depois dá uma pesquisada, vocês vão ver que eles têm mancha nos olhos, tá? Então, eles são estrategistas também, né? Eles são criativos na forma de pensar e resolver problemas. Então, vocês mulheres como joia, quando querem conversar, vou contar um particular. Se tiver uma flor do lado, tiver um joias conversando, vocês vão falar assim, ah, eu não aguento aquele mimimi, aquele, ah, meu Deus, mimimi. Queria a coisa certa e reta, ó. Quero coisa assim, ó. Vamos dizer deste formato. Mais rápido possível. Joia não gosta muito de meiguice, tá? Não que ele não ama ser assim, mas ele não gosta em questão quando ele está pensando, está tentando resolver problema. Ele não gosta. Só que algumas vezes não dá para ele viver sozinho, porque o maior medo de um joia é a solidão. Por que a solidão? Porque ele tem dificuldade de conviver com pessoas muito tempo, tá bom? As das joias que ele tem. Ele é tão brilhante na mente que algumas vezes ele tem certa dificuldade. Então isso acaba atrapalhando a convivência. Então o maior medo dele é a solidão. Por isso que você que tem aí uma identificação com joia, que é reto, né, de reto e direto, tenta quebrar isso em alguns momentos da sua vida, no passeio, lugares com pessoas, tenta deixar que o ambiente leve a uma formatura, um formato do seu sistema. Senão, onde você vai estar só apenas estrategista, criativo, pensando, lá na empresa, se eu fizer assim, se eu fizer aquilo. Nunca vai viver um lugar, momento bom, porque vai estar sempre no meio da crítica, né? Mas é extremamente maravilhoso esse perfil, né? Extremamente maravilhoso. Normalmente não tem dois ou três. Se numa sala de aula de alunos tiver dois ou três, isso dá B.O. Se a professora for joia e um aluno for joia,
eles vão se pegar no meio da aula. Eles se pegam no meio da aula, porque ele tem esse processo. Porém, existe um fator importante. Olha aqui, ó. Nós podemos considerar que as joias mais escuras são as predominantes, podem ser antigas, mas são ainda o que afeta ainda a atual. Então, as manchas escuras, quando você olhar pelos órgãos, você vai entender o que está ocorrendo dentro dela. Tá bom? Ela talvez tenha tanta qualidade, tenha tanta mente brilhante, ela consegue até crescer profissionalmente, mas afetivamente vive um desastre, tá bom? Ou distancia da família, porque a família não desenvolve como ela desenvolve, e ela não aguenta ver a família não sair daquela mesmíssima que estava ali. Por joia, muitas vezes, isso é mais difícil de penetrar. Mas aí, quando houve o órgão afetado, aí você vai entender qual é o gatilho que impede ela de se desenvolver. Qual é a razão de impedir ela de desenvolver. Então, mas dentro de uma empresa, um joia é um tsunami, tá bom? Ele chega para mexer em todas as estruturas para poder reorganizar, porque ele é estrategista, né? É óbvio que tem joias que não entendem que são joias. Eles têm tudo isso dentro dele, mas não conseguem desenvolver, porque algumas vezes dentro da criação ou dentro do processo de acontecimento, ele não desenvolveu suas qualidades. Então ele tem vontade de fazer o curso, de fazer aquilo, de ser, de poder, de tal, mas ele não tem força porque ele não tem o ambiente que permitiu ele desenvolver. Por exemplo, os melhores cantores e melhores comediantes estavam numa cidade fora de São Paulo e vieram crescer quando vieram para São Paulo. Por quê? Porque aí se encontraram um momento de poder fazer. O Chico Anísio é um desses, né? Chegou aquela cantora de Minas Gerais também, Paula Fernandes, veio para São Paulo e ali tudo se desenvolveu. Talvez o que falta muitas vezes é o gatilho para desenvolver, tirar o gatilho das travas, né? Esse então é um joia. Vai faltar um que eu não vou colocar aqui, que é o misto, que a Rosângela perguntou, né? Tem um misto que carrega um pouco de tudo, mas hoje a aula não vai dar para falar nisso, porque eu quero saber agora aqui quem se identificou como joia. E dá para voltar a foto lá, Gabriel? Esse eu chamo de Gabriel, de Bruno. Hã? Quem de vocês se identificaram aí como joia? Vamos lá. Levante a mão, manda mensagem. Queremos saber, ó, né? Temos aqui. Quem se identificou aí como joia? Será que não tem joia nesse grupo, não? Nós estamos com 3 telas, hein? Olha, milagre, hein? Hein, William? Será que nos identificamos com joia, não, William? Hã? Temos 3 telas aqui, o povo tá querendo ficar quietinho, hein, Érica? Hein? Pois Quem se é, identificou? Você viu aí, Érica? Eu quero falar do joia. Aí o pessoal não quer. Não tem importância. Não tem problema. E você lembrou de algum joia, Érica? Conhece algum joia perto de você aí? eu conheço, inclusive aqui em casa. Conhece? São essas características mesmo, Érica, que a gente mencionou? São. São. Sempre tem um joia, né? Tem um joia. E é importante, né? Eu acho que eu que sou o joia da casa. Mas que bom, que ótimo. Bem, então, existe a mista que a gente vai deixar para a próxima. Por quê? Porque, na verdade, como é que nós vamos trabalhar em cima disso? Então, existem vários processos, mas nós vamos citar aqui um dos suplementos que vai nos ajudar a controlar o sistema nervoso e o sistema periférico, que é o Catalzen. Não sei se vocês já conhecem, eu vou colocar na tela agora, se o Gabriel pode colocar aí para mim, depois nós vamos conversar no final, hein? Ainda tem muito assunto aí, hein? Ah, acho que a minha esposa é corrente, está aqui do meu lado falando. Deve ser corrente, né? Vamos lá, Catalzen. Vitalzen. É Catal é o nome da empresa, né? Não sei se vocês conhecem o Vitalzen. O Vitalzen, ele é um suplemento que ajuda a reduzir o cansaço. Veja só, vamos falar do perfil. Olha só, o corrente, como foi mencionado aí pela Rosângela, chega a ser exaurida, né? Cansa.
porque ela faz, né? Mas tem a parte bondosa, e algumas vezes fica cansada. Então, o Vital Zen, ele ajuda para você, Rosângela, a fortalecer a imunidade e melhorar a sua função mental. Tá vendo? Ele tem, ele tem aminoácido, tem minerais, tá? Tem as vitaminas antioxidantes, mas já pro corrente, pro flor também, tá? Por que o flor? O flor, algumas vezes, não sabe dizer ou não. Ele tá tão sim, sim, mas tem hora que ele deita e não consegue dormir só de ficar pensando nas pessoas que estão com problema. Então, o Vital Zen é excelente para ele. Para vocês, perfis, os dois, né? Ele também ajuda contra o anti-envelhecimento. Os 3 perfis, tá? Tem os 3 perfis. Por quê? Porque ele tem lá seus minerais, tem os aminoácidos, tem a vitamina C, ele ajuda a funcionar a função cognitiva. E a gente hidrata muito, né? E ele também ajuda ali na questão do percurso de doenças como cardiovasculares, ou aquela cardio angustiante que nós podemos ter, né? Então, o Vital Z é um suplemento fantástico, tá? Ele ajuda na parte cognitiva, é oxidativo, tá? E melhora muito o sistema imunológico. Temos que tomar, tem que fazer parte da nossa suplementação diária, né? Acaba nos ajudando a repor. E tem aí o complexo B e tem vitamina C, tá? E o importante é que ele tem a ISO 9001, tá? E também a 14001. Isso remete às qualidades do produto, né? Remete às qualidades que o produto que nós temos, né? Bem, essa seria a aula que eu daria para vocês. Aí eu queria saber se vocês têm dúvida.